Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, dando continuidade ao desenvolvimento aqui do nosso projeto do jogo do Mario. No vídeo anterior nós enfim finalizamos essa função pegar elementos. Foram 4 vídeos para poder concluí-la, mas acredito que foram necessários, né? Deu para poder explicar aí com bastante calma, ponto a ponto, passo a passo. E isso é muito importante para quem está começando, né, a carreira, então não tem ainda aí uma agilidade para poder pegar as coisas com facilidade. E esse é o objetivo aqui do canal, né? É o compartilhamento aí de conhecimento, principalmente focando aí em quem está começando os estudos. Então, beleza, nossa função pegar elementos ficou toda pronta, eu imagino que deu aí para poder absorver o máximo possível aí dessas nossas manipulações de elementos, pegar a questão de posicionamento, e essa base é muito importante para essa nova etapa que nós iremos fazer agora, que é a construção aí da nossa função loop do jogo. Eu vou arrastar ela aqui para em andamento e vamos abrir aqui só para a gente poder ver a descrição dela. Então ele diz aqui, ó, essa é a principal função da partida. Ela é responsável por ficar monitorando todos os elementos, captura de elementos, tempo de jogo e colisão do Mario com algum obstáculo. Ela gerencia um loop a cada 1 milésimo de segundo para que não perca nenhum movimento dos elementos. Ela só é interrompida quando o Mario se choca com algum obstáculo e nesse momento ela interrompe todos os loops que tiverem ocorrendo no jogo, como por exemplo, né, o tempo, que é o time lá do jogo, pegar elementos e ela própria e talvez alguma outra que eu não me recorde aqui agora. Por fim, ela chama a função que calcula os pontos da partida, salva todos os dados, né, dessa partida no banco de dados e no final de tudo ela chama a tela Game Over. Então, assim, como eu disse, para mim essa função ela é como se fosse o coração do nosso projeto. A gente tem outras funções importantes, como a própria função pegar elementos, a função start e outras também que não vou citar aqui, mas essa ela tem um controle da partida, né? Ela é quem vai determinar o momento em que o jogo terminou, ela é quem vai interromper todos os processamentos que estiverem ocorrendo no nosso software. Então, assim, ela tem uma função de extrema importância. Além de que, mais uma vez, ela vai abordar aquela questão do movimento dos elementos, só que agora, ao invés de pontuar, a gente vai, quando ocorrer, né, esse choque de posicionamento de elementos, ele interrompe a partida e aí vai desencadear várias outras coisas. Então, aproveitem bastante o conhecimento que vocês terão aqui nesse vídeo, porque ele é de suma importância, como eu sempre falo, não só para esse projeto, mas se você pegar o conceito, você aplica isso para muitas e muitas outras coisas ao longo aí da sua profissão, ou do seu estudo, ou do seu passatempo, como é aqui o meu caso. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, o nosso checklist, né? Então ele diz aqui, ó, criar uma função controle partida. Aqui só uma observação, essa função ela iria se chamar loop do jogo, porque foi o nome que eu dei para a função quando eu criei o meu projeto original. Só que é importante que quando você vai dar um nome para uma variável, para uma função, seja lá para o que for, né? Sempre tente dar nomes que chegue o mais próximo possível do que você quer passar para a pessoa. Então, por exemplo, o nome dessa função loop do jogo, ela não é muito objetiva. Ela de fato é um loop, de fato é um loop do jogo, mas isso fica muito vago. Então eu resolvi mudar para esse projeto agora e colocar controle da partida, porque eu acho que ele faz mais sentido nessa função aí de controlar de fato quando o jogador perde ou enquanto ele continua utilizando aí, né, a partida do jogo. Então por isso aqui só uma questão aí de mudança de nome. No nosso vídeo aqui a gente vai criar a função com o nome controle partida. E isso vale não só para a função, como eu falei, mas também para as variáveis. O que me recordou aqui também, que provavelmente nós vamos mudar aqui nesse vídeo, esses nomes que nós demos aqui para as variáveis, né? Por exemplo, tempo time, tempo mover elementos, isso aqui também a gente vai mudar, já já eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá, sem perder tempo, vamos saltar umas linhas aqui para baixo e vamos criar aqui uma variável
uma variável que vai receber, ela é uma constância, né? Controle partida, e ela vai receber uma função anônima. Isso aqui também é uma outra coisa diferente do meu projeto original. Assim como foi na função pegar elementos, eu também tinha inserido o setInterval diretamente na variável. E aí quando o jogo começava, né, o processamento já iniciava ali de forma descontrolada em um momento que não era oportuno. Então, você sempre ter a preocupação de melhorar o seu código é muito bom para que você torne o seu código melhor, mais seguro, mais robusto, né, com maior fluidez de dados, maior velocidade, além de que esses aprimoramentos vai mostrando a sua evolução como profissional. Porque você enxerga uma coisa hoje, faz de um jeito, amanhã você amadurece, ganha mais, né, bagagem, mais experiência, e aí você começa a ver que coisas que você fez lá atrás você poderia estar mudando, e isso vai mostrando aí que você está amadurecendo no seu estudo, na sua educação, e é importante. Então aqui, mais uma vez, eu vou criar uma variável que vai literalmente receber uma função para que a gente possa, no momento desejado, iniciá-la e no momento desejado interrompê-la e não deixá-la funcionando de forma descontrolada. Então, beleza, nossa função aqui está criada. Isso aqui a gente pode marcar. Nós vamos fazer. Eu criei o checklist aqui de forma bem explicadinha, passo a passo, para poder aí ficar bem compreendido, tá? Assim como foi na função pegar elementos também. Então a gente vai com super calma aqui. Então o próximo passo é criar uma variável que vai receber um setInterval e essa variável vai nos permitir interromper o loop quando necessário. Então é o que eu acabei de falar aqui, né? Ao invés de adicionar o setInterval diretamente na variável que em tese seria a nossa função, a gente criou uma função e agora aqui nós criaríamos a variável. Eu tenho duas opções aqui de fazer. Como esse loop, né, que irá ocorrer aqui dentro dessa função controle partida, ele será interrompido dentro da própria função, eu poderia criar o loop internamente. Né? Nos outros exemplos, quando a gente fez aqui, por exemplo, esse tempo pegar elementos, a gente criou ele de forma global, jogou o setInterval dentro dele, porque a gente iria precisar interrompê-lo fora dessa função. Então, se eu criasse ela aqui dentro, eu não teria escopo dela do lado de fora. Por isso que a gente fez ela aqui de forma externa. Mas tem um aqui, se eu não me engano, acho que é na função start, a gente tem aqui, ó, tempo sleep, e ela tem um setInterval. Mas nesse exemplo aqui, eu criei a função interna, porque ela é interrompida internamente também. Então, mesmo ela estando aqui dentro, como o acesso para interrompê-la é aqui mesmo, eu não precisei criá-la fora. Porém, só por uma questão de organização, eu vou tirar ela daqui e vou transportar ela de forma externa, né? Para que todas as nossas funções aí que controlam os loops fiquem aqui para o lado de fora. Então vamos criar aqui ó, um let. Ali estava como é que é? Tempo. Deixa eu só ver aqui. Tempo sleep. Então tempo sleep. Beleza, que aí ela fica de forma global, vai funcionar aqui do mesmo jeito, não muda nada. Porém, a diferença é que ao invés de deixá-la interna, ela fica externa. E se eu quisesse pará-la em outro local, que não fosse somente aqui, eu teria acesso a isso, beleza? Outra coisa que nós vamos mudar também é o nome dessas variáveis, né? Porque aqui está tempo sleep, tempo time, tempo mover elementos. Mas na verdade a gente não está falando aqui de tempo, nós estamos falando aqui do loop. Ele é um loop que fica ocorrendo, independente de se o objetivo dele é controlar o tempo ou não. Mas ele é um loop. Então aqui também faria mais sentido alterar esses nomes para um nome que faça mais sentido, né? Nesse caso a gente vai substituir aqui para loop, aí fica loop sleep, loop time, loop mover elementos, loop pegar elementos. Aí só tem que ter cuidado que todos os locais aqui que nós mudamos, a gente precisa alterar agora de novo. Então aqui, por exemplo, tempo, aqui tem que mudar para loop.
Aqui é onde a gente interrompe esse loop, né? Também tem que mudar aqui, ó. Loop. Espera aí, deixa eu ver se eu escrevi errado. É isso mesmo, loop. Acho que está errado, é o de fora aqui. Loop sleep, loop time. Aqui faltou o S, né? Loop sleep. Aqui loop sleep. Perfeito. Aí aqui tempo mover elementos. A gente precisa mudar aqui também para loop mover elementos. E acho que aqui também pegar elementos, né? A gente precisa mover aqui para loop pegar elementos. Só são esses, deixa eu só confirmar. Beleza, loop sleep, loop time, cadê o time? Será que eu já mudei o time? Eu não lembro. Sleep, time, aqui também ficou faltando mudar aqui, ó. Loop time, pronto, beleza. Agora a gente alterou todos de forma correta. Agora, quando a gente for criar essa nossa aqui para o controle de partida, da mesma forma, só por uma questão de lógica, né? Se nós estamos criando todas aqui fora, a gente também vai criar essa aqui fora. Loop, controle, partida. Beleza, ela está global agora, eu consigo acessá-la de qualquer lugar. Aí aqui dentro eu só faço agora a chamada dela. Loop, controle de partida, recebe um set interval, que dentro dele recebe uma função anônima e vai receber aqui 1 milésimo de segundo é a velocidade que esse loop vai rodar. Talvez depois a gente mude isso. Eu não sei se é necessário isso tudo aqui, mas vamos testando e aí a gente vai vendo se dá certo ou não. Se for necessário a gente vai mudando aí no decorrer do jogo. Então beleza, já criamos aqui também, já demos mais esse passo, né? Criar uma variável. Agora, eu preciso pegar a posição left dos elementos tubo e bala. A gente já fez isso aí na função pegar elementos, então isso aqui também está tranquilo. A gente vai criar aqui uma variável, vamos chamar ela de posição tubo left, só para ficar padrão com as outras que a gente havia feito, né? Todas, se eu não me engano, foi mais ou menos assim, ó. Posição Mario, aí bottom. Posição Mario top, né? Posição moeda left. Então tá mais ou menos padrão. Vamos só ver se esses elementos já estão vinculados aqui, ó, com o nosso HTML, né? A gente tem aqui o IMG tubo e o IMG bala. Então a gente já está fazendo referência aos elementos que estão vindo lá do HTML. Então a gente pode já chamar essas duas variáveis aqui e pegar a posição left de cada uma delas. Então para isso aqui também é só chamar img tubo.offset left. Beleza, já peguei a posição aí do elemento tubo, né, em comparação à margem esquerda. Talvez aqui também você pode estar me perguntando por que aqui eu usei const, por que aqui está com let. Tanto faz, tá? As duas funcionam ao mesmo tempo. A diferença é que let você pode mudar ao longo do projeto. Const, ela é imutável. Só que dentro do loop, você não está mudando a função. Na verdade, perdão, a variável, né? Você não está mudando o valor dela. A verdade é que o loop está fazendo com que ela seja criada toda hora. Toda hora ela está sendo recriada. E a partir do momento que ela é recriada, ela recebe o posicionamento atual. Então, em tese, você não está mudando a posição dela. Você só está recriando ela constantemente. Então, aqui tanto faz você usar let ou const. Agora, se ela fosse uma variável estática, né, que ficasse parada, e no decorrer do projeto você fosse alterando os valores, aí não poderia ser const aqui, teria que ser o let, a não ser que você de fato quisesse que esse valor não mudasse no decorrer da partida, beleza? Então tanto faz você usar um ou outro dentro do loop, que isso fique bem claro aí para você. Então mais uma vez aqui, const, posição, agora no caso é a bala, né? E aí mais uma vez a gente quer saber a posição dela em comparação à margem esquerda. Vamos pegar o IMG bala
ponto offset left. Então, beleza, também já pegamos aqui, ó, pegar a posição left dos elementos tubo e bala, tá feito. Agora a gente tem pegar a altura do Mário para saber se ele está se desviando da bala. Essa parte aqui do projeto é uma coisa nova, nós não fizemos isso até agora. Deixa eu só explicar o que acontece. Todos os momentos que nós criamos aqui alguma variável para pegar posicionamento, a gente pegou posição do elemento em comparação à margem esquerda, em comparação ao bottom e em comparação ao top. Nessa chamada aqui, a gente está querendo saber qual é a altura do elemento. Não é a altura em que o elemento está em comparação a alguma margem, mas literalmente a altura que esse elemento possui. Por exemplo, aqui no caso desse bonequinho do Mario, ele tem uma altura de 150 pixels. Mas quando o Mario se abaixa, ele já tem uma altura diferente. Se eu não me engano, vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó. Quando o Mario se abaixa, ele ganha a altura de 70 pixels. Apesar daqui estar o width, né, que não é a altura, seria aí a largura, mas como ele é uma imagem quadrada, quando a gente coloca 70 de largura nele, automaticamente ele ganha também 70 de altura, né? Então essa aqui é a altura real lá, baseado no nosso projeto. Então, nesse caso especificamente, a gente vai querer fazer uma comparação, né? Tipo assim, pô, será que o Mario ele tá com 150 de altura ou ele tem menos do que isso? Isso por quê? Porque se a gente olhar aqui a nossa bala, vamos ver aqui onde que está a bala. Se a gente olhar a nossa bala, ela tem uma altura de 100 pixels em comparação ao bottom. Então vamos voltar aqui para o nosso layout, só para a gente entender de forma bem literal. Vou pegar aqui, vou fazer um retângulozinho aqui de 100 de altura. Pronto, beleza. Então a bala, ela vai estar passando nessa altura aqui, ó. Vou apagar aqui esse retângulozinho. Ela está passando nessa altura. Então, por exemplo, se o Mario tiver... vamos pegar essa imagem aqui primeiro. Se o Mario tiver 150 pixels de altura, a bala encostou nele. Então eu sei que a bala bateu no elemento Mario. Já se o Mario tiver com essa outra imagem aqui pequena, com certeza ele tem menos do que 150 de altura. Porque eu sei que essa imagem vai ter 70. Então, por isso que eu preciso saber qual é a imagem, qual é a altura do elemento Mario. Porque lembra que quando a gente chamar, quando a gente usar a tecla setinha para baixo, a gente está substituindo essa imagem por essa aqui, via JavaScript, né? A gente tem algum momento aqui, deixa eu ver, aqui ó, abaixar é a chamada da classe, mas a gente tem, acho que está aqui em módulos. Deixa eu ver aqui, voar, abaixar aqui ó. Quando a gente chama a função abaixar, ela verifica se a tecla apertada foi aquela arrow down, que é a setinha para baixo, e se isso aqui for verdadeiro, ela adiciona a classe abaixar o Mario, que define a altura, né, de 70 pixels para a imagem, e ela troca a imagenzinha lá do Mario em pé pelo Mario agachado. Então, quando isso tudo aqui acontece, ele adiciona essa classe. E essa classe define que a largura dele é 70 pixels, consequentemente, a altura dele também é 70 pixels. Então, por isso que eu vou conseguir comparar se o Mario encostou ou não na bala. Beleza? Então, agora a gente vai conhecer uma nova propriedade que a gente não falou até aqui, que ela também faz parte do offset, só que ela é uma propriedade que pega a altura do elemento, que é esse offset height. A gente tem, como eu falei em algum vídeo para trás aí, nós temos outras opções de offset, né? A gente se concentrou no offset left e no top. Mas, por exemplo, aqui para a gente saber qual é a altura de um elemento, a gente tem o height, e se eu quisesse saber qual era a largura de um elemento, eu tenho o width. Então, você tem mais essas duas aqui. Eu vou estar deixando esse link aqui também no comentário aí do vídeo, para se você quiser ler e conhecer um pouquinho mais, basta você se informar. Mas a utilização dela é bem tranquila. A gente vai vir aqui no nosso elemento, vamos voltar aqui para o script.
Abaixar tudo aqui. Então, agora a gente vai pegar a posição do Mário. Então, vou chamar aqui também um const. Vou pegar, na verdade não é posição, né? É a altura, né? Então, vou pegar ó, a altura Mário. E aí ele vai receber o elemento Mário. Aí não esqueça que o elemento Mário está vindo de dentro de módulos, né? Só voltando aqui mais uma vez, para poder mostrar, ele está vindo aqui, ó, img Mário. Então, para a gente chamar ele, tem que chamar módulos.img Mário, aí ponto offset, e aí chama aqui o height. Deixa eu só ver como é que escreve aqui direitinho, é height. Deixa eu ver se eu não errei. Errei. Tá certinho. Então, beleza. Aqui eu já consigo saber qual é a altura do elemento Mário. Então, isso aqui também está resolvido. Agora, vamos lá. Criar uma condição que verifique se o Mário se chocou com algum obstáculo do jogo. Caso essa condição seja verdadeira, o jogo deve parar. Tá? Essa primeira parte aqui, ela é uma parte assim, que te mostra qual é o objetivo agora dessa condição. Né? É verificar se o elemento Mário se chocou com alguns dos outros dois elementos, a bala ou o tubo. E aí, se isso ocorrer, ele deve parar. Essa condição deve verificar se, aí primeiro, né, que a gente vai ter algumas etapas dela aqui. Primeiro, se a posição do tubo e a bala são iguais à posição do Mário em relação à margem esquerda. Então vamos concentrar só nessa primeira parte aqui. Para a gente criar uma condição, é bem tranquilo também, a gente já fez isso várias vezes, é só usar aqui o if. Isso aqui é uma condição. Beleza? Agora o que ele está querendo saber é o seguinte, será que a posição do tubo ou da bala é igual à posição do Mário? Lembre-se que o Mário ele sempre vai estar parado aqui na margem esquerda. Então isso aqui não muda, né? No nosso projeto o Mário não anda para frente, então ele sempre está na margem esquerda. A gente sabe que o Mário tem 150 centímetros de largura e de altura. Então, a única condição que eu preciso saber aqui, por exemplo, com relação ao tubo, é se a posição baseada na margem esquerda dele é menor ou igual a 150 pixels. Porque se for menor ou igual a 150 pixels, quer dizer que ele já encostou no Mário. Lembre-se que o Mário tem essa margenzinha aqui entre o boneco e o final aqui do nosso elemento, né? Isso aqui a gente não pôde editar porque é um GIF, e aí eu teria que recortar todas as imagens que estão dentro do GIF. Esse seria o correto, para que ele ficasse com a medida exatinha aqui do desenho dele. Mas a gente não fez isso, então agora tem que lidar com essa diferença. Então aqui é 150. Então vamos botar que seja mais ou menos, se a gente quiser saber que ele encostou no Mário, né? Vamos medir aqui só para a gente ter uma ideia. Então, a partir do lado esquerdo da margem zero, se o tubo chegar a 130 pixels, né, ali está 128, mas vamos botar 130, ele já teria encostado aqui no Mário. Então, essa primeira etapa aqui, quando ele diz, ó, a posição do tubo e bala são iguais à posição do Mário em relação à margem esquerda. Eu posso fazer essa condição simplesmente assim, ó, posição. Vamos começar individualmente, tá? Vamos fazer uma condição para a bala e depois a gente faz uma condição para o tubo, só para não embaralhar a cabeça aí de quem está começando. Então, se a posição da bala com relação à margem esquerda for menor ou igual a 130. Se ela for menor ou igual a 130, quer dizer que ela está aqui, ó, nessa posição. E se ela estiver aqui nessa posição, ela encostou no Mário. E aí, em tese, o jogo já pararia nessa primeira condição aqui, ok? Só que a gente precisa fazer outras verificações, porque não basta só saber se a posição da bala é menor ou igual a 130. Porque aí também ela poderia, vamos voltar aqui, né? Ela poderia, por exemplo, ela tá passando aqui, ela tá pegando no Mário, tá passando aqui, ela tá pegando no Mário. Mas se ela, por exemplo, tiver aqui, ó, ela já não está mais encostando no Mário, né? Vamos usar até a capa dele aqui, né? Vamos dizer que a capa do Mário
não importa se a capa do Mario encostar no tubo. Quem não pode encostar é ele. Então, mais ou menos até aqui assim, ó, o Mario já teria escapado dela. Então a gente tem que fazer uma outra verificação aqui, né? Se a posição da bala for menor ou igual a 130, seria daqui até o final. E se a gente quer limitar para que o Mario não, ao cair, né, o Mario já passou dela, e a gente não quer que, por exemplo, a capa faça com que o Mario perca o jogo. Aí a gente tem que limitar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui deu 70 centímetros de largura. Então vamos imaginar que aqui, ó, a partir da margem esquerda, seja 60 centímetros. Então a gente cria uma segunda condição aqui. E a posição da nós estamos mexendo com o tubo, né? Eu coloquei aqui bala, mas na verdade aqui é o tubo. Tubo. Então posição tubo left, beleza? E posição tubo left. Então, se a posição do tubo left for menor ou igual a 130 e a posição do tubo left for maior do que, vamos botar 55, né? Que aí seria mais ou menos isso aqui, né? O tubo só pega o Mario se ele tiver daqui até aqui. Se ele passou daqui, ó, ele já não acerta mais o Mario. Beleza? Essa é a intenção disso que nós estamos fazendo aqui. Então vamos botar aqui maior ou igual, né? Para ficar aí certinho. Então maior ou igual. E vamos botar 50 também, para não ficar muito tão exato, né? Maior ou igual, pá, beleza. Aí agora a gente já limitou duas possibilidades. Então ele só pega o Mario se ele chegar aqui e se ele tiver mais ou menos até aqui. Se ele passou disso aqui, ó, ele já não acerta mais o Mario. Então aí a partida continua. Outra coisa que a gente precisa saber também, porque, por exemplo, vamos supor que o Mario pulou, né? O Mario acabou de pular aqui. Se o tubo tiver em qualquer uma dessas posições aqui, ó, ele não pode acertar o Mario, porque o Mario está nessa posição, o tubo também está na posição que acerta o Mario, mas o Mario saltou. Ele não estaria aqui, né, junto com o tubo. Então, nesse caso aqui, o tubo não poderia fazer com que a partida fosse interrompida. Concorda, né? Porque o Mario pulou. Então aí a gente tem que colocar uma outra condição. Que aí seria o quê? Lembrando que a gente está verificando se o Mario perdeu. Então, para a gente verificar se o Mario perdeu, seria E se a posição... Deixa eu só ver aqui, eu acho que a gente não pegou a posição do Mario, né? Posição do Mario. Acho que a gente não pegou, né? Então faltou... a gente vai querer saber se o Mario pulou, então a gente vai ter que pegar aqui, né? Const posição do Mario em relação ao bottom. Aí ele vai receber não é o módulos, né? Para a gente pegar aquele lá é o Windows.get computer style, e aí aqui a gente agora passa o módulos.img Mario, e aqui a gente passa o bottom, né? Que a gente quer saber especificamente qual é a posição do bottom dele. E aí também não pode esquecer de remover aquele px, né? Então a gente vai chamar aqui o replace e aí substituir o px por nada, né? E aí não pode dar espaço. Isso aqui que eu acabei de fazer é a mesma coisa que a gente fez aqui no pegar elementos. Ó. A gente tem, deixa eu só ver aqui onde que tá o Mario. Aqui, ó, posição do Mario Bottom, né? Tá aqui também. Aí aqui, de repente, você pode perguntar, né? Pô, mas já que você tem as duas informações aqui estão pegando a mesma coisa, por que você não cria uma variável global, que só faz ela uma vez, e você chama ela aqui e chama ela depois lá embaixo? De fato, seu raciocínio está perfeito, a gente poderia fazer isso. Eu não testei, que aí a gente teria que ver só o seguinte, né? Se na hora que eu estou chamando aqui o pegar elementos e ao mesmo tempo eu estiver chamando ele no controle da partida,
esses valores talvez estaria substituindo, e aí eu não sei se daria conflito, né? Então aqui, como eu não testei, eu vou deixar desse jeito. Mas, se por acaso você pensou nisso aí, o seu raciocínio está correto. A gente poderia criar isso aqui em uma variável global, já que os dois aqui estão pegando a mesma informação. Mas eu não testei. Nesse vídeo aqui eu vou deixar passar dessa forma, né? Talvez aí, se a gente dividir esse vídeo em 2, 3 vezes, aí eu posso até fazer um teste aqui para ver se daria certo, e aí a gente volta e corrige. Mas a princípio vamos deixar desse jeito aqui, tá? Então eu dupliquei aqui essa informação. E aí agora aqui a gente vai verificar se a posição, vamos pegar aqui direitinho, posição do Mário em relação ao bottom, faltou aqui o espaço, se ela é menor ou igual a 110. Porque aí lembra, se ela for menor ou igual, ele está verificando isso aqui, ó. Vamos supor que esse tubo está se movendo. Se o Mário está aqui parado e o tubo não encostou aqui em menos de 130, não acontece nada, a partida continua funcionando. Se ele encostou em 130 e o Mário estiver aqui parado, o jogo acabou. Mas eu tenho que fazer uma outra verificação. E se o Mário tiver pulado? Então, se o Mário pulou e ele está maior, que aqui eu estou verificando se ele está menor, para que eu possa interromper a partida. Mas se isso aqui não for verdadeiro, né? Se a posição dele não for menor, se ela for maior que 110, maior ou igual a 110, então quer dizer que o Mário está acima do tubo. Então, mesmo que o tubo esteja aqui na zona que pegaria o Mário, a partida não pode ser interrompida porque o Mário está lá em cima. Já também vale o contrário, se o Mário estiver pulando, mas ele ainda não atingiu, ou porque se eu não me engano, acho que o Mário atinge 200, né, de altura. Então, se o Mário não saiu aqui, ó, de pelo menos 100, né, 100 pixels, que é a altura aqui desse tubo, quer dizer que o Mário estaria mais ou menos aqui, ó. Então o tubo aqui acertou o pé dele. A gente pode até fazer uma correção aqui, ao invés de 110, vamos colocar 100 para ficar exato, né? Posição, deixa eu só ver porque que aqui está dando um erro. Posição, tubo, left. Eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui, mas já está corrigido. Então, eu espero que tenha dado aí para vocês compreenderem. Nós estamos verificando 3 informações dentro dessa condição. A primeira informação que a gente está verificando é se o tubo ele está menos 130 pixels em comparação à margem esquerda. Seria essa primeira vez aqui que ele encosta nessa posição que estaria se chocando com o Mário. A outra validação que nós estamos fazendo dentro dessa condição é limitando agora o inverso, né? Se ele é maior ou igual a 50. Porque, como eu falei, se ele tiver aqui, ó, ele já passou do Mário. Ele está pegando a capa, mas a capa, vamos imaginar que ela não interferia na partida perder. Porque quando o tubo estiver passando e o Mário tiver saltado, pode ser que quando o Mário cair, ele caia desse jeito, ó. Então, pô, não seria justo fazer o jogador perder a partida por causa disso aqui. Agora, a intenção é só se ele cair aqui, né? Aí ele perdeu. Mas se ele cair mais ou menos aqui, ó, tá pegando a capa, mas a capa não é uma parte sólida, né? Digamos assim, para causar a perda. Isso aqui, claro, varia aí de quem está desenvolvendo. Você poderia imaginar que a capa faz parte dele, se ele caísse aqui, a partida seria perdida também. Fica a seu critério, tá? No meu caso, eu optei por fazer diferente. Se o tubo chegar aqui nessa posição e o Mário cair, aqui o Mário já não está... deixa eu só encostar aqui, ó. Aqui o Mário já não está encostando no tubo. Então essa segunda verificação dentro da condição é para validar isso aqui. Para que isso aqui não seja considerado suficiente para que o Mário perca a partida. E a terceira verificação que ele faz é justamente essa. Se o Mário está pelo menos 100 pixels acima do bottom da janela. Então ele só vai fazer com que o Mário perca se o Mário estiver abaixo de 100 pixels, né? Então se ele estiver acima, a partida continua funcionando. Se ele estiver abaixo de 100 pixels e o tubo estiver em qualquer posição entre essa e essa, o Mário perde a partida se ele estiver abaixo de 100 pixels, né? Acho que deu aí para todo mundo entender.
Então essa aqui é a primeira validação que nós vamos fazer, a primeira verificação. Eu poderia fazer a da bala aqui dentro também, mas aí eu acho que vai acabar confundindo quem está começando e também o fato de desmembrar, de fazer com que tenha uma condição para o tubo e uma condição para a bala, vocês vão ver que mais na frente também vai me permitir, porque tem um momento em que quando ele se chocar com algum obstáculo, esse obstáculo tem que parar, para que a gente veja especificamente onde foi que ele se chocou. Então vamos imaginar aqui, ó, que o tubo chegou aqui nessa condição e aí o Mario se chocou nele. Eu não quero que todos os outros elementos parem. Então os outros elementos vão continuar se movimentando para ficar destacado que o choque ocorreu aqui. O mesmo vale se por acaso o tubo tivesse ainda passando e o choque do Mario foi com a bala. Então eu quero que fique destacado que o choque ocorreu com a bala, então a bala vai parar de se movimentar e o tubo vai continuar se movimentando junto com os demais elementos. Então vocês vão ver que o fato da gente desmembrar aqui as condições também vai nos permitir controlar melhor essa parte. Então beleza, se tudo isso aqui ocorrer, a gente vai entender que o Mario se chocou com o tubo. Então vamos primeiro só criar um console log aqui, só para a gente ver isso escrito na tela. Então vou botar aqui, ó, console.log, e aí vou botar aqui o Mario perdeu a partida. Beleza, vamos executar lá o nosso projeto e vamos testar se isso aqui está funcionando. Vamos abrir aqui o nosso console, né, para essa mensagem poder aparecer. Crescer aqui um pouquinho e vamos chamar, vou deixar aqui para aparecer só o console. Então, vou iniciar a partida, até aqui normal. Num primeiro momento eu vou tentar saltar o tubo para que não acabe a partida. Ó. Pulou, não aconteceu nada. Pulou, não aconteceu nada, agora eu quero que ele perca. E aí, deixa eu ver, não perdeu. Ah tá, perdão. Aí também é uma falha absurda, né? Lembra que isso aqui é uma função. Se a gente não chamar a função, também não adianta, né? Então, todas as funções que ocorrem, né, a partir do momento em que o jogo inicia, elas ficam aqui dentro da nossa função start. Então não posso esquecer, do mesmo jeito que a gente teve que chamar o pegar elementos aqui, vamos chamar também o controle da partida, né? Senão realmente nunca vai funcionar. Beleza, agora devidamente habilitado, vamos fazer o mesmo teste. Então eu vou tentar primeiro me desviar lá do tubo. Então pulei, beleza, não apareceu mensagem nenhuma, pulei, não apareceu nada, agora eu vou deixar pegar. Pegou, tá lá, ó. O Mario perdeu a partida. O Mario perdeu a partida várias vezes. Beleza? Então a gente já conseguiu verificar se o Mario está se chocando aqui com o tubo. A única coisa que a gente precisa fazer agora é personalizar tudo isso. Então vamos lá para baixo de novo. Vamos abrir aqui o nosso Trello e ver o que ele nos pede. Então assim, a primeira condição aqui a gente já fez. Depois a gente vai ter que fazer outras coisas aqui, tá? Vamos nos concentrar só nessa primeira, então não vou marcar aqui que isso aqui está concluído, porque não está. Mas vamos já passar para a parte de baixo aqui. Ó. Se a condição for verdadeira, o elemento aqui está duplicado, né? Deixa eu só corrigir aqui. O elemento que o Mario, né? Que o Mario se chocou deve parar na posição em que ocorreu o choque. Então essa é a primeira parte. Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, a gente já sabe que está ocorrendo o choque. Então o elemento em questão aqui é o tubo, certo? Então para a gente parar esse tubo, lembra que ele tem uma animação. Deixa eu ver onde está a animação dele aqui. Não, a animação dele ocorre via mover elementos, né? A gente tem aqui, ó, mover elementos e aí bababá, tudo isso aqui ocorre. Então beleza. Basta a gente pegar o elemento em questão, esse elemento é o img tubo, e aí eu posso chamar aqui um style e chamar o animation, né? Porque a gente está falando com a animação. E aqui agora eu digo que a animação é none.
Quando eu digo aqui que é animação anone, a primeira coisa que eu estou fazendo é interrompendo a animação do tubo ficar se movendo. Vamos ver se isso aqui já está funcionando. Vamos iniciar aqui. 3, 2, 1. Não vou nem tentar mover o Mario, só quero ver se ele vai se chocar. Olha lá, beleza. A animação está sendo interrompida. Você pode ver que quando ele chega aqui no Mario, ela some. Só que depois ele reaparece, porque aí a função mover elementos está funcionando simultaneamente. A gente não interrompeu ainda a função mover elementos. Então, por mais que a gente esteja parando a animação, mas a animação fica reativando devido a essa função mover elementos. Tudo bem, depois a gente vai resolver isso aqui. Agora, para a gente fixar o tubo no momento em que ele se chocou aqui com o Mario, ao invés de fazer ele sumir, a gente também pode vir aqui e dar a posição do elemento no momento em que ocorreu o choque. Vamos ver aqui, se a condição for verdadeira, o elemento que o Mario se chocou deve parar na posição em que ocorreu o choque. Então vamos lá. Aqui em cima, eu estou sabendo qual é a posição do tubo em relação ao left. Aqui eu tenho uma verificação que identificou. Se a posição for menor que 130 e maior que 150, quer dizer que ele se chocou. E eu tenho o loop que está ocorrendo constantemente e pegando a todo momento essa posição aqui, certo? Então agora aqui eu posso chamar o img tubo, posso chamar o style e posso chamar o left. Lembra que o left, quando a gente... Vamos achar o nosso elemento aqui, img tubo. Lembra que o left, a gente define a posição que a gente quer que o elemento tenha a partir da margem esquerda. Aqui, no caso, a gente está usando o right, que era para poder ocultar o elemento. A gente oculta o elemento, né, antes dele aparecer aqui na janela. Então, por isso que ele começa com aquela posição right. Se a gente mudasse o right lá para o left, por exemplo, eu quero que o elemento comece nessa posição, ele vai estar parado nessa posição. Se eu não tenho uma animação rodando e eu definir aqui, eu quero que ele esteja a tal posição left, ele vai estar parado. Então, se eu tenho um loop que está ocorrendo, que está pegando esse movimento aqui o tempo todo, chegou aqui, eu sei que ele bateu, né? O momento do choque foi esse, então nesse momento eu tenho essa posição. Se eu tenho essa posição, eu posso dar essa posição ao estilo left desse elemento. Então, para isso, basta eu chamar aqui a posição left. Então, o imgtubo.style.left recebe a posição do tubo left. Eu sei que são muitas palavras iguais e aí talvez te confundiu, mas faz isso e vai testando, que aí você vai entender o que a gente acabou de fazer e o que acabou de acontecer. Porém, eu não posso passar essa informação desse jeito aqui, porque quando a gente está trabalhando com CSS, a gente não passa só um valor numérico, a gente também tem que passar aqui o px, né? Então, por exemplo, essa posição tubo left, ele é um valor numérico. Ele, literalmente, a gente está fazendo aqui só o numérico, comparando se ele é 130, se ele é maior que 50, se ele é maior do que isso, maior do que aquilo. A gente está comparando somente o número. Mas no caso do estilo, a gente, além do número, precisa adicionar o px também. Então, por exemplo, para eu colocar uma variável dentro de uma caixa de texto, a gente já fez isso outras vezes, eu posso chamar aqui o crase, né, o símbolozinho de crase, passo aqui dentro o cifrão, passo chaves, e agora aqui sim eu chamo posição tubo left, e fora dele eu coloco o px. Beleza? Então agora aqui nesse momento eu estou passando o valor numérico dentro de uma caixa de texto, e nessa caixa de texto tem também o px. Então seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, Deixa eu apagar aqui. Seria a mesma coisa que, por exemplo, eu estivesse fazendo isso aqui, sem px. Beleza? Então, isso aqui vai funcionar direitinho, e a gente, inclusive, já até testou isso aqui em outros lugares. Então, isso aqui não é novo para quem está acompanhando aí o projeto desde o início. Então, vamos testar e ver se agora a gente consegue fazer o elemento parar
na posição em que ocorreu o choque. Então 3, 2, 1, tá lá, o elemento acabou de ser interrompido. E por que que dessa vez agora a animação do mover elementos não está se sobressaindo à posição em que o elemento está parado? Porque, primeiro, aqui a gente está interrompendo a animação. Segundo, aqui a gente está definindo uma posição fixa, né? Então, isso aqui se sobrepõe a essa animação que está ocorrendo dentro dessa função mover elementos aqui, ó. Eu estou substituindo todo esse mover elementos aqui em relação ao elemento IMG Turbo, né? Por esse comando aqui de baixo agora, ó. Então essa chamada aqui de código, ela vai se sobressair. Por isso que a gente conseguiu fazer com que ele pare aqui, ó. E todos os outros elementos continuam se movendo, tá vendo? Essa foi a opção de desmembrar aqui, ó, de fazer uma condição só para o tubo, depois a gente vai fazer uma condição só para a bala, para que quando o choque ocorrer, a gente mantenha os outros elementos se movimentando e aí fica nítido aqui para o usuário aonde foi que ele perdeu a partida, né? Qual foi o elemento que ele se chocou. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma margenzinha aqui um pouquinho ainda afastada do Mario. Se você for muito assim criterioso, como eu costumo ser, a gente pode resolver isso aqui só diminuindo essa nossa condição aqui, ó. Essa nossa condição está verificando, ele caiu nessa primeira parte aqui, ó. Se a posição do tubo for menor ou igual a 130, e ele está verificando que o Mario está menor do que 100 pixels em relação ao bottom, né? Então ele caiu nessa primeira condição aqui. Então, se nessa primeira condição ele está dando essa margenzinha, se a gente botar aqui, por exemplo, 25, ó, eu acho que já seria suficiente para ele literalmente encostar lá no Mario. Então, mais uma vez, vamos iniciar aqui. Não vou mover o Mario, eu quero que ele se choque logo de cara. Na hora que ele bater lá no Mario... Espera aí... Eu acho que não... É porque não deu tempo de salvar aqui, ó. Vou salvar... que aqui é só questão de digitação mais rápido do que o processamento do navegador. Mas beleza, só salvei ali o projeto, vou executar de novo. Tá lá, na hora que o tubo se chocar com o Mario, ó, agora literalmente ele está encostado no Mario, tá vendo? Então aqui deu até para vocês compreenderem, essa posição aqui, ó, que a gente está passando aqui para que o elemento tenha essa distância em relação ao left, é justamente a posição que ele está se chocando com o Mario aqui, ó, 125 pixels. Agora, outra coisa que a gente precisa verificar, que já está funcionando, né, mas a gente não testou ainda, é se quando o Mario pular, ele vai cair nessa segunda parte aqui da condição, né? No caso, o lado oposto dela. Ele vai estar verificando que o Mario está maior do que 100 pixels em relação ao bottom. Então, se ele tiver maior do que 100 pixels, isso aqui não é verdadeiro. Então, a partida não poderia parar. Então, vamos testar aqui, ver se essa segunda parte ali também está funcionando. No caso, agora o que eu vou fazer é saltar o tubo, fazendo com que o Mario fique maior do que 100 pixels em relação ao bottom. Ó, ele parou, mas é porque eu pulei atrasado, né? Eu acho que deu aí para vocês verem que eu pulei atrasado. O que foi legal também, que mostrou que o Mario pulou, mas como ele pulou atrasado, ele se chocou. Não era nem para isso ter acontecido agora, porque eu teria que fazer uma mudança aqui para que a gente registre também a posição do Mario, né? Porque se o Mario, vamos aqui para o nosso projeto, ó, se o pulo, o Mario estiver nessa altura e ele se chocou aqui com o elemento, eu não quero que o Mario caia de volta, né? Eu não quero nem que ele conclua a subida para depois cair. Eu quero que quando isso aqui se chocar, que ele pare aqui, ó, para que a gente veja que a batida foi nesse momento do pulo. Mas isso aqui fica para um pouquinho mais para frente. Eu quero testar primeiro o contrário, né? O fato dele não parar a partida, quando ele conseguir completar o salto dele. Então vamos lá, 3, 2, 1. Vou pular, ó, pulei, beleza. O Mario tá caindo certinho. O pulo do Mario,
ele tá caindo de forma muito rápida. Então, tá dando a impressão de que ele tá caindo em cima do tubo. A gente vai ter que fazer uma mudança aqui, ó, nessa animação pular. A gente colocou aqui a propriedade linear. Linear quer dizer que quando o Mario sobe, a mesma velocidade da subida é a mesma velocidade da descida. Eu quero que a subida do Mario tenha uma velocidade, mas que a queda dele seja um pouquinho reduzida, né? E aí para isso eu posso usar aqui, ó, deixa eu ver como que é o nome da, acho que é Easy Out. Beleza. Esse outro aqui, ó, Easy In, eu retardo a ação no início. O Easy In Out eu retardo tanto no início quanto no final. E o Easy Out eu retardo somente a animação no final dela, né? Então é isso aqui que eu quero. É só para evitar com que a queda do Mario seja tão abrupta a ponto de parecer que ele está caindo aqui sobre o tubo. Outra coisa que a gente vai mudar aqui também é o tempo, né? A animação está sendo muito longa. Vamos mudar aqui para meio segundo, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos mais uma vez iniciar isso aqui. Lembra que, como eu estou fazendo alterações no CSS, você tem que estar com o programinha aqui do Scout App habilitado, tá? Se você não tiver com isso aqui habilitado, ele não funciona. Deixa eu salvar isso aqui. Beleza. Agora vamos testar mais uma vez. 3, 2, 1. Eu quero que a queda dele agora seja um pouquinho mais suave. Subiu, ó. Beleza. Subiu, beleza. Tá vendo? Ó, ficou um pouco mais suave a queda do Mario. Então quando ele cai agora, não fica tão parecendo que ele está caindo em cima do tubo. Então belezinha, tá perfeito. E aqui é essa segunda parte agora que eu queria falar com vocês, né, em outro momento, que é quando o Mario cai, seja no momento em que ele está iniciando o pulo, ou seja no momento em que ele está caindo no pulo, né? Ele não pode, por exemplo, se for no momento da subida, como eu falei, imagine que o tubo está vindo e aí você iniciou o pulo, mas no iniciar o pulo não foi tempo suficiente para desviar do tubo. Então o tubo acertou o Mario aqui. Eu quero que a posição do Mario aqui também seja capturada e que o Mario pare nessa posição, que ele não conclua o salto dele. E o mesmo vale ao contrário, quando o Mario tiver conseguido pular, mas se a queda dele não foi suficiente para que o tubo passe da posição, e aí o Mario se chocou com o tubo aqui, eu quero que a posição do Mario também pare aqui. E aí para isso, basta a gente fazer a mesma coisa. Eu vou chamar aqui o módulos.imgMario, e aí eu chamo o style, ponto. Aí nesse caso aqui eu vou pegar o bottom, né? Porque a gente vai estar trabalhando com a posição do Mario em relação ao bottom. E aí ele vai receber, eu chamo aqui o crase, né? Passo o jogo da velha não, o cifrão. E aqui dentro eu vou passar o posição, Mario bottom, e fora disso aqui eu passo o px. E aí vamos mais uma vez agora testar para ver se isso aqui também já está registrando. Eu vou tentar ou na queda ou na subida se chocar com o tubo no momento antes dele concluir o salto. Não. Vamos tentar de novo. Programação é teste, tá? Você vai fazendo, testando, fazendo e testando. Não tenha... Olha lá, beleza. O Mario se chocou, só que você viu que a animação dele continuou e somente depois que a animação concluiu é que ele parou na posição. Então, para o Mario também, nós precisamos parar a animação dele. Então, módulos.imgmario.style.animation, ou animation, né? Recebe none. Porque lembra que o pular é uma animação. Tá vendo? Então a gente precisa interromper essa animação do elemento Mario.
Então agora beleza, vamos mais uma vez fazer um teste. Iniciar, 5, 4, 3, 2, 1. Vou tentar mais uma vez fazer com que ele se choque durante a subida. Pronto, beleza. Ó. Ele não chegou a concluir o salto e ele parou aqui na posição que a gente queria que ele parasse. Tá perfeito. Só que aqui agora também tá faltando uma outra coisa, né? Quando o Mario se choca com algum elemento, a gente precisa substituir por essa imagem aqui, ó, que é quando o Mario se chocou com o determinado elemento e quer dizer que ele perdeu a partida. Então, para isso aqui também é tranquilo. A gente tem já essa... Deixa eu só fazer uma coisa antes disso, que eu percebi aqui em um vídeo para trás. Deixa eu tentar mais uma vez perder a partida aqui durante um salto. Só para mostrar aqui uma situação para vocês que a gente precisa também corrigir. Beleza. Ó, o Mario se chocou com o tubo, só que o bonequinho do Mario tá ficando atrás do tubo, né? E eu quero que o bonequinho do Mario fique na frente. Isso é só uma questão aqui de HTML, ó. Se a gente vier aqui, ó, a imagem do Mario, ele tá lendo primeiro, né, o elemento Mario, depois ele lê o tubo, depois ele lê a bala. Então, cada elemento que está aqui para baixo, ele fica num primeiro plano na sua tela. Então, se a gente quer que o Mario fique num primeiro plano em relação ao tubo e, consequentemente, em relação à bala também, a gente pode aqui só mudar a posição aqui de carregamento do elemento Mario. E aí, se a gente quisesse a mesma coisa para a moeda e para as estrelas, é só colocar o elemento Mario lá abaixo de tudo. Então ele vai carregar tudo isso aqui e o elemento do Mario vai estar em primeiro plano. Então vamos tentar mais uma vez criar aqui esse choque, né, do Mario com o tubo no momento do pulo. Beleza, tá lá. Ó. Agora quando o Mario se choca com o tubo, ele está ficando na frente do tubo. Perfeito. Isso aqui é só questão de posicionamento de HTML, né? Não é linha de código. Agora a gente precisa substituir essa imagenzinha do Mario aqui, quando ele se chocar, por essa de cá. E aí a gente tem essa imagem, deixa eu ver, deixa eu diminuir isso aqui, mas é certeza que a gente tem ela aqui dentro do nosso projeto. Deixa eu só abrir aqui só para ver qual que é o nome dela. IMG... Tá aqui, ó, é Mario Game Over, né? Aí tem as setinhas aqui, Mario Game Over. Então isso aqui também é tranquilo. Se eu quero trocar a imagem do Mario, eu tenho que chamar o elemento primeiro, né? Então o elemento ele tá vindo lá de módulos, ponto .img Mario, aí ponto .style. Aliás, não, para trocar a imagem não tem o style, né? A gente chama já o ponto .src, que é para poder trocar o caminho da imagem. E aí o caminho da imagem vai receber aqui um texto. E aí o texto ele é o ponto barra img, ponto barra é porque eu estou saindo de dentro da pasta JavaScript. Se a gente olhar aqui o nosso projeto, ó, o nosso código script está dentro de da pasta JS. Então, quando eu coloco ponto barra, eu estou saindo de dentro dessa primeira pasta. E aí eu estou caindo aqui, ó, aonde estão todas essas pastas. Aí barra img, quer dizer que eu estou saindo dessa e estou entrando agora aqui dentro de img. Aí mais uma barra, e agora eu coloco o nome do arquivo. Aí o nome do arquivo é mario-game-over.png, que é esse nome que está aqui, ó. Então beleza, vamos mais uma vez testar e ver se isso aqui agora está funcionando. Darlan, 5, 3, 2, 1. Não vou mexer nada, vou só deixar ele se chocar. Beleza, tá lá, ó. Se chocou, trocou a imagem. Só que a imagem tá desconfigurada, né? Ela tá com um tamanho muito grande. A gente precisa corrigir esse tamanho dela. Deixa eu só ver se eu não estou saltando nada aqui do Trello. Então, se a condição for verdadeira, o elemento Mario que se chocou deve parar. Isso aqui a gente já fez, né? Vamos salvar aqui. Caso o choque tenha ocorrido no pulo do Mario, ele também deve parar no momento em que o choque ocorreu. A gente já fez isso, né?
que é verificar se o choque ocorreu com ele estando no chão ou quando ele está pulando. A imagem do Mario deve ser alterada para a imagem de Game Over. É o que a gente acabou de alterar aqui agora. Só que a gente precisa configurar. Ela está desconfigurada. Você poderia deixar assim se você quisesse, mas eu acho que ficou feio, né? Ficou desproporcional. Então aqui a gente precisa trabalhar com as propriedades aqui de tamanho. Então vamos mexer aqui, ó. Vamos pegar o módulos .imgmario. Você nunca pode esquecer que quando você quer alterar alguma coisa do elemento, você sempre tem que fazer referência ao elemento que você está mudando, tá? O módulos aqui é só porque está vindo lá do arquivo módulos, mas o elemento mesmo é o imgmario. Aí agora aqui a gente chama o style e chama a propriedade aqui, deixa eu ver, o width, né? Que a gente quer diminuir lá o comprimento dele. Se diminuir o comprimento, automaticamente diminui a altura. Então, width, deixa eu ver, width, e aí eu vou passar, deixa eu ver qual que é o tamanho que essa imagenzinha aqui tá. Ela tá com a largura dela, ó, 73. Então vamos colocar aqui 73 pixels. Não esqueça do px. E aí, mais uma vez, vamos testar lá agora. Vamos iniciar. Beleza, chocou. Espera aí, ele não trocou lá. Ah, trocou. Ele só demorou. É porque com a gravação aqui o processamento fica lento. Beleza, ele trocou a imagem, diminuiu o tamanho dela. Tá perfeito. Só que ele deu uma distância aqui, né? Porque o elemento Mario, esse elemento aqui, ó, ele está grudado aqui na margem esquerda. Nunca se esqueça disso. Vou afastar aqui o tubo e vou apagar isso aqui. O elemento Mario, ele está sempre colado na margem esquerda. Então, se a gente pegar esse elementozinho aqui e encostar ele na margem esquerda, ele dá essa diferença, ó. O Mario está terminando aqui porque ele tem um espaço entre as bordas e a capa. Já essa imagem não tem espaço nenhum. Então, quando o tubo se choca aqui com o Mario e a gente substitui essa imagem por essa, ele está criando esse espaço. Então, a gente precisa compensar isso aqui, ó, jogando essa imagem mais para um pouquinho mais afastada, né, da margem esquerda. Então, também a gente vai precisar manipular aqui via JavaScript. Então, módulos.imgmario, aí .style, .left, né? Porque a gente quer afastar ele um pouco da margem esquerda. E aí, deixa eu ver, vamos começar com 50 pixels para a gente ver se vai ser suficiente. Vamos lá, mais uma vez testar, não tenha pressa, tá? Eu acho que ele deu um erro aqui, deixa eu só salvar. É porque eu botei um ponto aqui, né? Não tem ponto. E aqui também agora não tem espaço, o espaço é do lado de cá, beleza. Vou salvar isso aqui. Agora já sem erro. Vamos iniciar e fazer mais um teste. Também não vou mexer nada, vou deixar ele só se chocar lá e ver se ele vai compensar a distância. Beleza, perfeito. Não se preocupe com esse retardo que está dando aqui na minha tela, é porque o meu computador, como ele está processando muita coisa aqui ao mesmo tempo, ele está lento. Mas eu garanto que isso aqui não vai criar nenhum problema. E aqui também o espaçamento ainda não ficou bom, né? E eu acho que até a altura do Mario também, não sei se ela tá muito boa, mas a altura não vamos mexer não. Mas vamos só jogar ele um pouquinho mais para frente. Vamos botar 60 pixels. E mais uma vez testar. Não tenha pressa, eu sempre vou repetir isso. Faça teste, até você conseguir o objetivo que você quer. Pronto, beleza. Agora ficou perfeitinho lá. E dessa vez agora nem deu essa lag, né, que está dando aqui por causa do processamento de dados. Mas ficou perfeito lá a nossa imagem. Então, mais uma parte aqui que ficou concluída. Agora aqui também a gente tem o seguinte, ó. Quando isso aqui acontecer, né, quando tudo isso acontecer, o som principal da partida deve ser interrompido.
Aqui não está tocando som nenhum porque eu desabilitei manualmente aqui, ó, só para não ficar passando um som constantemente enquanto eu estou fazendo a gravação. Deixa eu achar aqui, ó, som principal da partida aqui está comentado. Mas isso aqui não vai estar, né? Ele vai estar funcionando normalmente. Então o som principal é aquela musiquinha que fica passando constantemente. Quando o Mario perder a partida, essa música tem que ser interrompida. Então aqui dentro também a gente tem que parar esse som. Então a gente chama aqui o módulos.stop som e passa aquele som principal, só para a gente interromper ele. Vamos ver se dá para, se isso vai ocorrer. Eu vou desabilitar aqui esse comentário que eu fiz. Eu vou até habilitar todos os sons aqui, incluindo o som da abertura também, que eu também havia comentado. Eu não sei se vai dar para sair aí no microfone. Vou tentar colocar o fone de ouvido aqui perto do microfone e vamos testar lá para ver se vai funcionar agora. Ó, o som principal já está tocando. E aí quando o Mario encostar, pronto, o som principal foi interrompido e a partida aqui entende-se que ela terminou. Então beleza, o som principal foi interrompido. E de contrapartida agora a gente precisa habilitar o som que corresponde ao jogador ter perdido a partida, né? Então com certeza a gente tem esse som já capturado aqui. Vamos ver aqui, ó, som perdeu. É o áudio perdeu de quando o cara perde a partida. Então aqui mesma coisa, a gente vai chamar aqui no final agora, ao invés do stop som, a gente vai chamar o play som. Então módulos.play som e aqui a gente passa o som perdeu. Né? Tá aqui, ó, som perdeu. Poderia ser aí o perdeu mané, né? Para quem entende aí um pouquinho de política, né? Perdeu mané. Mas vamos lá, vamos testar agora e ver se está funcionando mais uma vez. Então, Darlan, o som principal já está tocando. Quando ele perder a partida, perfeito. O som principal foi interrompido e o som de perdeu foi acionado. Ele está aqui, ó, funcionando constantemente o som de perdeu, porque lembra que isso aqui é um loop, né? Então a gente não interrompeu esse loop ainda. Então por isso que ele fica toda hora aqui reativando. Mas não tem problema, já já a gente também vai resolver isso. Então o som principal aqui, o som de perder a partida foi colocado, né? E aí aqui agora, ó, é preciso interromper todos os loops que estiverem ocorrendo na partida para não ficar consumindo dados do navegador. Quer ver? Deixa eu tentar causar um erro aqui para vocês entenderem o que é esse interromper o loop e o quanto que isso é importante. Deixa eu só mais uma vez desabilitar esse som aqui o som principal e o som lá da abertura, porque senão ele fica passando enquanto eu estou fazendo a gravação e aí fica chato. Cadê o negócio? Esse som principal. Eu vou comentar isso aqui e vou comentar o som de abertura também. Beleza. Deixa eu tentar criar o erro aqui para vocês entenderem o quanto que é importante parar o loop. 3, 2, 1. Eu vou tentar fazer com que o Mario caia em cima do tubo. Ele não consegui fazer ele cair. Mas deixa eu, para não ficar perdendo tempo aqui, deixa eu te falar manualmente o que ocorre. O que ocorre aqui é o seguinte, ó, se por acaso o Mario ele perder a partida caindo em cima do tubo, os elementos continuam passando na janela. Então, por exemplo, a moeda continuaria passando aqui, ó. E se a moeda continua passando, o Mario estaria coletando a moeda ainda, mesmo com ele parado. Então, por isso que a gente precisa interromper todos os loops, para que quando a moeda passar, mesmo ela se chocando com o Mario, isso não seja mais computado no painel lá do jogador, né? Da mesma forma, a gente também precisa interromper o tempo da partida, ele não poderia mais estar pegando a estrela, ele não poderia mais estar pegando a moeda, além dessa parte aqui que é vital, né, pro controle da partida, porque é quando ele muda a pontuação,
tem a questão também do processamento de dados, que se o loop continuar passando, ele vai fazer com que os dados ali fiquem sendo processados constantemente. Então, por isso que a gente precisa interromper todos os loops e isso é muito importante. E aí aqui é só chamar o clear interval e ir passando aqui dentro. Por exemplo, loop, o primeiro loop que nós vamos parar é o time, porque o loop time é o que corresponde ao tempo aqui, né, do jogo. Então, beleza, a gente parou ali o loop time. A gente também vai precisar parar deixa eu ver, loop pegar elementos, que aí já resolve esse problema dele parar de ficar pontuando. E vamos parar esse próprio loop aqui, né, que é o loop do controle da partida. Loop controle da partida, para que não fique toda hora repetindo essas mesmas informações aqui, ó, porque senão elas ficam constantemente sendo repetidas. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu não esteja esquecendo aqui. Quais são? Loop mover elementos, loop... Ah tá, o loop mover elementos também a gente precisa... Deixa eu ver, a gente precisa parar ele. Eu não sei se ele vai fazer com que os elementos parem. Eu vou testar aqui, qualquer coisa depois a gente troca, né? Mover elementos. Então, beleza. Todos os loops que tem lá, eu estou interrompendo. Lembrando só que eu não interrompi esse aqui, ó, o loop sleep, porque esse aqui já está sendo interrompido logo aqui no início da chamada aqui do start, né? Então, esse já está sendo interrompido aqui, ó. Aí não seria necessário eu interrompê-lo novamente. Então, mais uma vez, vamos fazer o teste agora e ver se isso tudo está funcionando. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou tentar fazer com que o Mario caia lá em cima do tubo. Beleza. Bom, não deu certo cair em cima do tubo, mas você vê aqui que o tempo já parou. E os elementos continuam se movendo aqui sobre a tela. Eu vou só desabilitar esse do time aqui, só para ficar claro para vocês o que está sendo parado. Se eu só comentar esse do time aqui, mais uma vez, vamos iniciar a partida. Veja que o tempo do jogo aqui está correndo normal. Tá lá, ó, 1 segundo, eu vou desviar, beleza. Agora eu vou deixar ele parar. Então a partida parou, mas o tempo está correndo. E o tempo também, ele causa pontuação do jogador, né? Então isso aqui também estaria errado. Então por isso que é importante interromper todos os loops que estiverem ocorrendo ao longo da partida. Não só para o processamento de dados, mas para que também não haja aí a alteração aí da pontuação do jogador. Beleza? Então, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Creio que não. Interromper todos os loops. Agora pronto. Eu não vou criar essas demais funções aqui, porque a gente ainda não criou a segunda parte aqui da condição, né? A gente só fez a parte para o tubo. A gente agora precisa recriar praticamente tudo isso aqui, só que para a bala, levando em conta agora outras situações aqui para dentro da nossa condição. Mas esse vídeo aqui já ficou bem longo, então eu vou interromper ele nessa parte e a gente volta aí daqui a pouquinho já fazendo agora essa mesma condição, só que agora prevendo aí o choque entre o elemento Mario com o elemento da bala que fica passando lá na partida.